Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, que todos estejam bem. Que bom ter você aqui pra gente fazer mais uma devocional, né? Peço a você que curta esse vídeo, que compartilhe para que as palavras de Deus alcancem mais pessoas e que também, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, tá bom? Hoje a nossa reflexão será baseada no livro de Mateus. Mateus capítulo 18, os versículos vão ser de 21 até o 35. E ele nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meus irmãos, que o Senhor aplique essa palavra abençoada nos nossos corações. Eu vou ser breve com os irmãos, mas eu queria compartilhar hoje sobre o perdão. Nós todos somos seres humanos, e às vezes as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas falam coisas, elas fazem coisas que não nos agradam, que nos machucam, que dói, que principalmente as pessoas que a gente ama. Muitas vezes as pessoas que a gente ama, que nós amamos, são as pessoas que dói mais quando faz alguma coisa contra nós, né? E muitas vezes eu achava, que era muito fácil perdoar, que perdoar era uma coisa fácil, né? Que não, a gente deixa passar, releva, acabou, não tem problema. Mas, sendo confrontada pelo Senhor há uns dias atrás, há um tempo atrás, eu descobri que perdoar não é fácil, irmãos. Principalmente quando nós temos orgulho dentro de nós, uma coisa que não agrada ao Senhor. Mas que para nós seres humanos, que precisamos ser tratados ainda nessa área, perdão não é uma coisa fácil. Porque quando você perdoa, você esquece aquilo que a pessoa fez. E quando nós temos orgulhos dentro de nós não queremos esquecer. Porque para nós fomos injustiçados. Então, se eu fui injustiçado, eu quero justiça, não esquecer. Eu quero que ele pague ou ela pague pelo que ela fez comigo. Eu não quero esquecer. Quero ficar bem lembrando muito bem que é para o outro pagar, né?
E muitas vezes não é nem assim, né? Muitas vezes a gente pensa que perdoou, pensa que esqueceu, que relevou, que deixou passar. Mas quando a gente lembra da situação, vai aquela dor lá no seu íntimo, lá no meu íntimo. E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se você lembra e você ainda sente dor, é porque você ainda não perdoou. Se você lembra de alguma coisa que alguém fez contra você e ainda dói, é porque ainda não foi liberado o perdão. Irmãos, a mágoa e a falta de perdão, elas são coisas destrutivas. Elas destroem a gente, destroem o nosso íntimo, destroem o nosso coração, nos fazem ficar maus. Eu não sei vocês, mas eu me sinto mal quando guardo mágoa dentro de mim. E isso nos afasta de Deus. E isso tem ainda um outro agravante. Não nos permite glorificar a Deus. Essa parábola do servo que não queria perdoar, um contraste, né? Que o Senhor Jesus traz. Um devia 10.000, implorou, pediu, e o seu chefe foi lá e lhe perdoou a dívida. O outro devia ao que recebeu perdão apenas 100, mas não encontrou misericórdia diante daquele servo. Meus irmãos, quem somos nós? Eu e você. Pecamos diariamente. Não vivemos no pecado. Mas muitas vezes na nossa caminhada nós nos deparamos com coisas que nós fazemos que não são certas. Nós também machucamos pessoas. Infelizmente. Infelizmente. Mas, e principalmente, nós machucamos. Muitas vezes nós ferimos a santidade de Deus. E Deus, por sua misericórdia, nos tomou, nos lavou com o sangue de Cristo e nos perdoou. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Não é fácil, muitas vezes. Mas quando não é fácil, existe outra coisa que precisa ser trabalhada em nós. O orgulho. Que o Senhor Jesus nos ensine a amar verdadeiramente, porque também isso é uma coisa importante. Quando a gente ama, o perdão, ele se torna também mais fácil. Que nós possamos amar as pessoas, os nossos irmãos, como Cristo nos amou, como Cristo nos ama. Que nós possamos perdoar como o Senhor nos perdoa. Que o orgulho dentro de nós seja quebrado, retirado, massacrado. E que o Senhor trabalhe em mim e em você o perdão. Assim como o nosso Pai nos perdoou. Que perdoemos também uns aos outros. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você e da sua família. Uma excelente noite na paz do Senhor.